Olá, abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. Hoje estou com uma voz um pouco rouca, mas não é isso que vai fazer a gente parar de continuar levando o nome de Jesus para dentro da sua casa, amém? E hoje nós estamos recebendo aqui um casal abençoados, muito especiais aqui na nossa mesa, um casal de pastores, casados há 33 anos, inspiração, viu, gente? Muita história vai acontecer aqui hoje. Pais de 3 filhas e hoje são pastores da Igreja Batista da Lagoinha de São José da Barra. Nós estamos tendo a honra de compartilhar a mesa aqui com o pastor Benedito e a pastora Rosinéia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, pastores. Obrigada pelo convite, pela honra, né, de poder participar dessa mesa gostosa aqui. Amém. Obrigado. Para a gente é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Uma surpresa, uma experiência inédita, a primeira vez que a gente vai participar de um evento assim. E parabéns pela dedicação nesse ministério. Isso é um ministério, não é verdade? Amém. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco também. Amém. Todos que estão nos assistindo aí. Amém, eu creio. Quando Deus tocou em nosso coração, a gente tem que convidar o pastor Benedito e a pastora Rosinéia aqui para vir testemunhar grandes agires, né? Grandes coisas que Deus fez na vida de vocês, né? Como a gente estava comentando aqui um pouco no bastidor, nos bastidores, às vezes as pessoas de fora olham vocês ali no púlpito, no altar, né? E falam, olha os pastores. Não, mas é fácil, né? Eles são pastores. Ninguém sabe ali a trajetória, o processo que vocês enfrentaram para chegar na posição que vocês estão hoje, né? Verdade. E aqui hoje é o momento para a gente poder compartilhar isso, para poder edificar a fé de mais pessoas, para poder levar, né, esse agir de Deus. Eu queria começar assim, aí vocês podem escolher quem vai começar. Como que começou essa caminhada de vocês com Jesus? Vocês vieram de berço cristão, né? Ou foi no meio do caminho aí, igual comigo? E o meu marido, ele veio de berço cristão. Comigo ali foi no meio do caminho, o Senhor me pegou. Então, queria conhecer como que foi o início dessa trajetória. Eu começo. Eu nasci num berço católico, né? Fui batizada, crismada, inclusive casamos na Igreja Católica, né? Foi um casamento ecumênico, feito pelo pastor e pelo padre, né? Então eu participava, eu fui muito ativa, né, na Igreja Católica. Eu era líder dos jovens, né? Então Deus já tinha um chamado. A gente aqui às vezes não sabe identificar, né? E então eu nasci no berço católico. Porém, a gente sempre sabe que existe um vazio dentro da gente, né? E que está faltando algo. Só que então até então a gente não sabe que vazio é esse, que algo é esse. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Então o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Ele tem um chamado, né? Cabe a nós, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faz o que o Senhor quiser fazer na minha vida, né? Mas então eu cresci, fiz a minha primeira comunhão, me crismei, porém, um certo dia eu conheci um jovem. Jovem até hoje, né? Jovem até hoje. Isso me faz jovem também, né? Eu conheci ele era cristão, porém não tão firme, né? Era meio lá, meio cá. Meia colher, como diz o povo. Um dia a gente se conheceu, foi assim, algo de Deus, mas eu não conhecia Jesus, né? Eu lembro um dia que ele foi fazer evangelismo, né? Foi fazer evangelismo no bairro, porque a gente nasceu praticamente, nós nascemos na mesma cidade, né? Eu era de um bairro, ele era de outro, e um dia a gente já namorava e tal, porém, da primeira vez que a gente namorou, né, eu não gostava dele. E quando ele aparecia, eu falei, Senhor Jesus, e vem ele, né? Aí a gente terminou, mas eu falei assim, que bom, acabou aquele sofrimento, aquele peso, né? E, porém, ele começou a sair com umas meninas lá, eu falei assim, Jesus, aí começou a me dar um certo ciúmes, né? Começou a falar assim, meu Deus, não acredito que aquilo que eu queria que acabasse, na verdade, tem uma chama aqui dentro, né? Ou seja,
as coisas de Deus, às vezes, a gente não escolhe. Né? Nem sempre a gente escolhe. Sim. Mas as coisas de Deus, quando tem a acontecer, elas acontecem. Acontece. Né? Então, eu comecei a falar, e agora? Como que eu faço para ter de volta aquilo que eu tinha? Né? E eu vou te cortar só um minutinho pra gente pegar esse gancho junto com o pastor. E o senhor veio de berço cristão pra gente encaixar essa história aqui desse casamento agora. Como é que foi a sua trajetória, pastor? Na verdade, pode-se considerar que eu vim de berço cristão, porque na realidade eu tinha uns 3 anos, mais ou menos, minha mãe conta, que ela se converteu. Né? Eu também fui batizado na igreja católica, participei de muita coisinha lá até os 3 anos. Com 3 anos de idade, meus pais se converteram na igreja presbiteriana. E aí a gente foi. Né? Eu lembro que cresci de uma forma assim, participando de escola dominical, né, na manhã, e participando dos cultos à noite. Então, assim, mas depois a gente chegou na adolescência, né? É sempre essa a experiência, né? Infelizmente tem isso, a gente quer experimentar outras coisas, né? E aí a gente resolveu sair um pouco do caminho e me desviei, né, do evangelho. E aí eu tive que mudei para estudar, né? Fui para fora, saí da casa dos pais, e lá eu passei por uma experiência eu fiquei doente e tudo, assim, em uma cidade longe dos pais e tal. Aí aquela palavra que já tinha sido plantada no coração desde criança começou a queimar de novo, né? Eu não tenho meus pais, mas eu tenho um pai. Amém. Um pai que está comigo aqui. E eu fiz uma oração naquele dia, sabe? Mesmo longe do Senhor, fazia já um bom tempo. Comecei a falar com Deus. Eu preciso voltar para o Senhor. Né? Do jeito que eu estou aqui não dá, e resolvi, né, voltar. Aí voltei lá onde eu estava, né? Era em Franca. Né? Aí voltei para o Senhor lá, para a igreja presbiteriana de novo. Né? Falei com Deus e o Senhor me ouviu naquele dia. Mesmo eu estando distante dele há um bom tempo, ele me ouviu. Né? A Bíblia fala, né? Quando você clama, ele está sempre disposto. Né? Não está com os ouvidos tapados. E aí eu recebi uma graça mesmo de cura, mesmo do que eu estava passando, sabe? Glória a Deus. E eu falei, não, esse é o caminho. E resolvi ficar, né? E nessa época eu já conhecia ela, né? Como eu falei, a gente namorou da primeira vez. Eu fui o primeiro namorado dela, né? E ela também foi minha primeira namorada. Então, assim, a gente ficou um tempo junto depois, mas era só uma coisa de jovem. Um preparo de Deus, né? E aí a gente resolveu voltar para Cristo nessa época. Aí que eu estava começando, né? Começando a voltar para Jesus nessa época de novo e encarar realmente o evangelho e aprender de novo tudo aquilo, reaprender, né? Sim. Porque, infelizmente, a gente tem essa noção de que lá fora é melhor. Ver os colegas, ver os amigos, falar, vou também, vou ter uma experiência lá fora. Mas não, a delícia é do lado do Senhor. Né? Só vê do lado de fora, né? Ninguém vê o vazio que eles estão carregando do lado de dentro. Quando chega em casa, né? Eu falo que quando eu tava realmente assim lá no mundão, lá de fora todo mundo, nossa, mas a vida de M tá ótima, mas ninguém me via chegando dentro de casa, abraçando o travesseiro, passando a noite inteira chorando, e ter que enxugar as lágrimas para trabalhar com um sorriso no rosto. Ninguém vê isso, né? E bate esses vazios na gente mesmo. Você sai com os amigos assim, você dá uma volta. Eu nunca fui de beber, né? Não gostava. A única bebida que eu bebi era vodka com Fanta. É a única coisa que eu gostava. Outras coisas, cerveja, essas coisas, nunca gostei. E aí chegava em casa depois e falei, por que isso? Tava assim, um negócio sem sentido. Sim. Né? Eu falei, mas a amizade, vou pela amizade, pela influência, né? Às vezes você vai pegar a turma ali. Mas graças a Deus teve essa experiência de um reencontro com o Senhor, de um retorno para Deus, sabe? E foi nessa época que a gente já estava, como nós falamos aqui, namorando pela primeira vez. E aí eu lembro que desse evangelismo que ela está falando mesmo aqui, né? Um pouco antes disso, né? A gente... Isso já foi no segundo namoro, já depois que a gente voltou, tá? Foi na volta. O evangelismo, aí foi né? bom, o evangelismo, porque aí foi bom que eu já tinha crescido um pouco mais, igual falou, não era tão crente assim, mas já estava bem mais firme. A gente não entende o processo de Deus, às vezes ele permitiu essa separação para te fortalecer, para carregar ela, eu né? cresci de cá, ele cresceu de lá. Para confirmar aquilo que realmente o Senhor já tinha. E hoje eu falo assim, eu não nasci para ser seu esposo.
Eu não nasci para ser pastor da Lagoinha, eu nasci para a glória de Deus. Amém. Então, tudo que vai sendo acrescentado, é o Senhor que vai acrescentando para que eu flua mais nessa glória. Amém. Né? Então, já que o Senhor nos uniu, é para isso, é para que o melhor para a glória de Deus aconteça. Né? E eu lembro que a gente tinha 3 encontros na semana, no nosso namoro, sabe? Namoro, 3 encontros. Na terça-feira, como ela falou, ela era católica, né? E eu lembro que eu conversei muito com o pastor meu na época, eu falei, tem uma menina aí, não, ela é católica e tal. E ele falou o seguinte, olha, vou te dar 2 conselhos. Primeiro, nunca deixe a sua atmosfera cristã em sua volta ser contaminada. E segundo, mostre quem você é, não interessa para quem. Para a família, Você é filho de Deus. Você chega na casa dela, já mostra quem você é. Eu falei, não, tá, pode deixar que isso aí eu vou fazer. Falei, então, meu filho, o seu desafio é grande, mas vá em frente aí que o Senhor tem propósito. Eu falei, então, amém. Né? E aí foi. Aí eu tinha 3 encontros. A gente tinha 3 encontros. Na terça-feira tinha um grupo, né, que se reunia perto da casa dela, lá numa casa, um grupo cristão. Eu não conhecia muito bem eles, mas sabia que era. E eu falava com ela, na terça-feira, nós vamos lá, tá bom? Tá. Porque quando ela me chamava, às vezes, também, encontro de jovens e tal, como ela estava à frente, eu ia com ela. Sim. Né? E aí eu levava ela na terça-feira nesse culto lá. Aí assim, a senhora ia com ele. Era Eu como ia se fosse com um ele. GC, como se fosse uma célula. Uma célula que eles Era um faziam. GC. É. Só que na época nem tinha esse Não nome tinha de esse célula. nome, Não. né? Não. Aí a gente ia na terça-feira. Na quinta-feira, eu ia para casa dela, os pais sentados na sala, a gente do lado, assim, na copa, sentado na mesa, fazendo estudo bíblico. Na Bíblia dela. Amém. Eu falava assim, pega a sua Bíblia, nós vamos estudar a palavra de Deus aqui e tal. Olha o namoro. Mas isso foi uma ideia que partiu do Senhor, fazer esse Meu. estudo com a família? Não, fazer só com ela. Comigo. Ah, era só com Na você. terça a gente ia no grupo lá, Só que nós se dois reunia, também. só nós 2. Entendi. Na quinta-feira era eu e ele, lá em casa. Ah, entendi. Por quê? Porque eu tinha que seguir o que o pastor tinha falado. Olha, a sua atmosfera não pode se contaminar e você tem que demonstrar quem você é. Você é filho de Deus, é um cristão. E eu falei, gente, então é isso, eu tenho que pregar a palavra. Né? E a pessoa mais interessada para mim, que vá para o Senhor, é ela. E os meus pais respeitavam muito isso. Muito. Entendeu? Por quê? Porque ele nunca ofendeu a minha fé. Entendeu? Ele nunca ofendeu a fé dos meus pais. Então ele chegou, ele conquistou, né, o coração deles. Então a gente não precisa ofender a fé de ninguém, a gente não precisa. Então ele foi com respeito, com carinho, ele conquistou o coração dos meus pais. Sim. A gente, eu costumo falar que a gente planta semente, quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso aí. Tem gente que quer na força colocar a goela abaixo, Não não adianta. adianta. Você tem que colocar a sementinha, colocando a sementinha, vem o Espírito Santo faz toda a obra. Né? Exatamente. Amém. É isso mesmo. E é o que acontecia. Aí na quinta-feira era o estudo, né? Na Bíblia dela e tal. Aí no sábado não, no sábado realmente era para namorar de verdade. Que ninguém é de ferro, né? Ia dar umas voltas na praça, né? Dar uns beijinhos. Mas Sempre com muito respeito, É, né? isso Isso aí. a gente... É por isso que é bom esse berço também. Meus Sim. pais, embora não eram evangélicos, mas eles tinham, né? O respeito. Eu lembro que o meu pai falava pouco, mas ele, às vezes, com o olhar, ele já falava, olha, me respeite, que eu sou o seu pai, entendeu? Então, hoje em dia também falta, às vezes, muito isso, né? É verdade. Não, e aí, agora como é que desse ponto aqui, como é que partiu pro casamento? Vocês ficaram quanto tempo aí nesse namoro? Como é que foi esse casamento? Da segunda vez foi uns 2 anos. Por aí, uns 2 anos. Mas Mas teve esse ainda evangelismo. casou católica ainda. Sim, Mas já porque tinha aceitado, já mas aceitado. nesse evangelismo que ele fez, eu fui junto. Ah, sim. Aí, quando a gente chegou na casa dele, porque, gente, eu tinha um medo de morrer muito grande. Aí eu falei isso com ele, né? Falei assim, você não tem medo de morrer, não? Ele falou assim, não. Eu falei assim, vixe, eu tenho. Eu falei, por que você não tem? Aí ele falou, porque eu tenho certeza da minha salvação. Porque eu tenho certeza que o dia que eu partir daqui, eu vou morar com Cristo. Eu falei assim, eu quero isso. Eu quero isso. Aí eu falei assim, então ora comigo, né? Ora comigo e Jesus pode entrar no teu coração, pode mudar a tua vida. Eu falei assim, isso eu quero isso. Amém. E foi onde aconteceu, né? Isso foi antes do casamento. Antes do casamento. Foi nesse evangelismo que a igreja ia fazer e eu estava participando e convidei ela para ir comigo, né? E aí ela resolveu aceitar a Cristo nesse dia. Glória a Deus. Né? Estava evangelizando os outros, mas na verdade do meu lado Tava é que sendo tocado. Glória a Deus. a É, principal ovelha estava do lado. amém. Né? Mas aí nesse dia, aí converteu. Aí com o tempo, com o passar do tempo, a gente
começou a frequentar mais a igreja, né? E tal, comigo. E marcamos o casamento. Mas aí ela falou, pelos meus pais, eu gostaria que fosse na igreja católica, né? Aí eu conversei com o meu pastor na época, ele falou, não, meu filho, não tem problema nenhum, não. Eu vou lá, onde você estiver, eu estou junto. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí foi, né? Um casamento que chamou a atenção do povo do bairro lá, porque nunca tinham visto aquilo, sabe? Aí nesse período vocês congregavam em qual igreja? Presbiteriano ainda. Presbiteriana. Isso de Isso. qual cidade? Aqui de São José da Barra. São José da Barra já. É. Estávamos por aí. Isso há 33 anos. 33 anos atrás. Quase 33 anos. Ah, não. Então o senhor já é praticamente São José da Barra, né? O senhor assim. Eu nasci aí. Nasceu lá. Nasceu aqui. Nasci aí. Ah, tá. Nasci aí. Meu pai trabalhava aqui em Furnas, aqui, né? Ah, tá. Preso aí. E a gente morava em São José da Barra. E ela também, né? Só que morava no outro bairro. Uhum. Aí, lá em Cachoeira. Então chamou a atenção da população, né? Com Porque foi um certeza. casamento ali com o padre, com o pastor, Pastor. diferente, coisa que A gente não... ouviu muito comentário, muito comentário. Nossa, eu nunca vi um casamento tão bonito assim. Nossa, foi lindo demais. Então, Deus tem os planos dele. Tem. Né? Amém. E aí, Casamos e mudamos. Vamos embora. Aí eu já tinha... foram embora da cidade? Fomos. Embora. Porque eu já estava trabalhando fora. Eu trabalhava numa empresa de papel e celulose, né, perto de Ribeirão Preto, chamando Luiz Antônio a cidade. E fomos para lá, recém-casado, novinho, né, os dois, numa cidade que a gente não conhecia direito tudo. Mas, e lá não tinha igreja presbiteriana. Não tinha, só tinha, acho que a Assembleia de Deus. Tinha Assembleia de Deus, congregação. E a gente, pô, agora como é que vamos fazer, né? Aí começamos a ir na Assembleia. Né? E lá a empresa... Bem parecido, né? Aí a gente tinha... a empresa tinha feito uma vila residencial para os funcionários, né? E aí a gente estava morando lá. E eu comecei a conhecer, porque a empresa era nova, todo mundo era novo ali na empresa, né? Eu entrei na empresa, não estava nem pronta ainda. E a gente começou a conhecer os vizinhos. Aí um era da Metodista, o outro era Batista, o outro era Assembleano, o outro era não sei o quê. E a cidade pequena, tinha só uma ou duas igrejas, né? E aí falamos um dia, vamos reunir lá em casa, tocar um violão, bater um papo, falar um pouco da palavra. Abriu um GC ali? Abriu um GC ali. Mas foi, literalmente mesmo. Hoje a gente entende esse processo todo desde lá de trás, né? E começamos lá em casa. Aí tinha 5 pessoas, tá? Logo foi crescendo. E a gente, então, resolveu se aliançar com a comunidade cristã de Ribeirão Preto, pastor Danilo. Né? E eu comecei a ir lá em Ribeirão, e eles vinham também, ficavam lá em casa, alugamos um cômodo lá, né? Não era pastor, não. Eles é que vinham e a gente só cooperava com eles lá, né? Sim. Comecei a fazer os treinamentos lá de teologia, alguma coisa assim com eles, né? De liderança eclesiástica e tal. E aí o Senhor foi escrevendo a história. Foi escrevendo. Mas aquele lá no fundo do coração, aquele desejo de voltar para cá, né? Eu sabia que um dia Deus tinha algo para cá. Eu ficava sempre falando com ela, temos que orar nas madrugadas, buscar no Senhor isso, né? Pra gente O propósito dele. Mas enquanto eu estiver aqui, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o melhor aqui. Né? E nessa época não tinha filhos ainda não, ou já? Não, ainda não. Não. Ainda não. A Suzana nasceu em 92. Nós casamos em 90 e 92 eu já era mãe. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Mas foi um processo assim bem... Porque enquanto ele trabalhava, eu ficava em casa sozinha, né? Como ele falou, a vila era nova, então eu ficava muito tempo sozinha. Então, eu ia para onde? Para a palavra. Né? Ia buscar, via muito programa, entendeu? Foi onde a gente foi crescendo. Né? Então, às vezes, a gente não entende os propósitos de Deus. Né? Mas vai ser isso, é isso, né? A minha vida é isso. E a gente não entende, mas Deus ele vai trilhando, né? Eu tenho falado assim ultimamente. Deus, nós estamos no grande tabuleiro, né? Onde tem as peças. E quem governa, quem muda as peças é o Senhor. Né? Então, Ele tem... Às vezes a gente não está entendendo o processo que a gente está vivendo. Mas Deus sabe. Ele muda na hora que Ele quer. Ele faz na hora... É tudo no momento dele. Sim. Então, aprove ao Senhor, né? A gente viver esse tempo lá, porque foi um preparo, né? Muito. Até hoje tem já amigos nossos que na época se converteram lá com a gente. Hoje são pastores, entendeu? Esses dias mesmo veio um
aqui visitar a Foi. gente, né? Ele é pastor, ele andou pela Espanha já, Portugal e tal. E esses dias foi lá em casa fazer uma visita, né? E Que legal. andou com a gente lá. E ele respeita a gente até hoje como pastor dele. Né? Fala, e nem pastor já não era, não, né? Na época, não. Mas Líder, né? como a gente liderava a igreja lá, né? E o pastor ele ia uma vez por semana só lá em Luiz Antônio, que é essa cidade que a gente morava, a gente que, na verdade, cuidava do povo durante a semana, né? Então, assim, eles se sentiam, né, amados, sentiam tal com a gente. Treinamento E de até Deus hoje. ali já. Treinamentão. Mas era mesmo. Meu Deus já estava escrevendo. É por isso que eu falei. Eu não nasci para ser marido dela, eu não nasci para ser o pai das minhas filhas, eu nasci para a glória de Deus. Né? Amém. E esse entendimento veio bem cedo. Né? Eu falei, não, eu preciso correr atrás disso, é isso que eu quero, na verdade. Né? Amém. E eu lembro que um dia, num culto, até o pastor Danilo mesmo, né? O pastor Danilo hoje é bem conhecido, né? Assim, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas a igreja dele é uma igreja bem grande, né? Lá em Ribeirão Preto. Até quando eu vim para Lagoinha, né? Quando eu fui fazer a entrevista com o pastor Juliano, que era o nosso subregional na época aqui, quando eu falei que eu era da comunidade cristã de Ribeirão Preto, pastor Danilo, pastor Gidal, ele falou, foi meu pastor também. Eu falei, estreitou mais ainda agora, né? Glória a Deus. Mas o pastor Danilo, eu lembro que um dia ele orando comigo, ele me falou isso. Sabe? Ele falou, olha, você sabe que você tem o seu chamado, o Senhor está te chamando. Então, meu filho, se prepare, porque você vai ter que trilhar o caminho que não é esse que você está querendo, não. Eu queria o meu trabalho mesmo, né? Eu queria me dedicar, queria estudar mais, me preparar profissionalmente, porque eu trabalho na área elétrica, né? E meu sonho era isso mesmo. Ele falou, você se prepara, porque qualquer hora dessas você vai ser pego aí. Mas o sonho de Deus era outro, Era né, outro. pastores? O chamado era outro. Era outro. Mas E agora, eu já escutei uma pequena parte de um testemunho da senhora, pastora, a respeito de uma situação que aconteceu em sua vida, né? Foi. Como que... Eu não vou falar, não, vou deixar a senhora falar, para não dar spoiler aqui. Mas quando que isso aconteceu em sua vida? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Porque aí vocês já estavam... Foi depois? Foi depois desse processo todo que a gente falou aqui, não foi isso? Sim, da minha cura? É. é bem recente. É bem recente. Ah, Tudo é começou em mais recente. 2017. A gente já tinha... As meninas já tinham crescido, né? 2017, porque tem... Nós estamos em 2023. É, tem 6 anos, sim. Pertinho ali, entendeu? 6 anos. Tudo começou em 2017, né? Sim. Eu lembro que uma frase que a gente falava, Deus é um Deus que muda diagnóstico, não é? Essa frase a gente falava Mas muito. espera aí, antes de você falar isso daí, teve outro episódio, Emily, então- anterior a esse. então que foi, ótimo. Então que foi foi o a seguinte, verdade. Mas que eu contei, não sei se você estava no dia, no culto Elas, que a pastora do pregou. Eu dei lá uma... sim, verdade. Conta aí essa aí pra... Surgiu, Poder edificar surgiu aqui a aqui nossa fé. Surgiu nela você sentia, né? Aqui na região do abdômen, um pouco do pra umbigo baixo, assim, aqui. perto do umbigo, um caroço, né? Uma coisa ali. Nesse episódio, pastores, vocês já tinham voltado para São José da Barra? Já. Esse também já. Nós voltamos, a Isabela tinha... Voltei em 96 para São José da a Barra. Isabela tinha 1 ano, hein? Então, as 3 filhas já tinham... Duas. Duas A filhas já Ana tinham Paula nascido. nasceu aqui. Entendi. E aí tinha e ele pulsava, né? Era do tamanho... Estranho. A gente sentia que era do tamanho de um limão, mais ou menos. Praticamente. E aí fomos no médico, né? Fez ultrassom, tal, e o médico ficou um pouco preocupado, porque ele viu e tinha líquido em volta. Ele falou, olha, o correto aqui é fazer um agulhamento, pegar um pouco, fazer uma biópsia, porque a suspeita é forte, né? E aí falamos, olha, vamos ver o que a gente faz, né? E aí ele depois quis fazer uma espécie de uma cirurgia para pegar essa amostra. Não ia fazer mais agulhamento, aqui ia abrir mesmo e tirar uma amostra desse tumor lá. E eu lembro que eu estava lendo um livro na época, que chamava Oração Intercessória. E aí, no livro, o autor explicava lá o seguinte, o pastor lá falava assim, a intercessão significa segurando junto contra. Entendeu? Então, eu estou segurando junto com você contra alguma coisa. Isso significa interceder, né? E eu falei, não, nós vamos partir para esse lado. Eu vou interceder pela sua vida todos os dias. E a gente vai te ungir com óleo, obedecendo a palavra de Deus, e nós vamos lutar. E aí foi. Todo dia a gente orava junto ali. E ele querendo fazer a cirurgia, eu falava, não estou sentindo de fazer isso, não estou sentindo.
E eu lembro que um dia dessas orações, processo assim de 20 e poucos dias. Aí eu falei com ela, eu não estou sentindo esse caroço mais aqui. E ela, pô, realmente não tem mesmo, não. Aí fomos lá em Ribeirão, num outro médico lá, para pegar uma avaliação dele. Ele pediu outro ultrassom. Né? Aí falou, olha, eu só acredito porque você me trouxe o primeiro ultrassom. Porque não tinha mais nada no Glória a segundo. Deus. Oh, glória a Deus. Senhor, entendeu? Glória a Realmente Deus. foi um processo assim também que foi bem difícil pra gente. Mas graças a Deus não chegou ao que chegou esse Glória a último. Deus. Né? Glória a Deus. Porque nesse aí, eu lembro que, e eu contei isso lá aquele dia, né? Que a gente estava num culto e na hora do louvor estava cantando a música da Ana Paula, né? Existe um rio, né? Aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu quero beber dessa água, lava aqui o meu interior, lava a minha vida, né? Aí eu falei, e eu senti tanto, busquei tanto, falei, Senhor, eu tenho fé que o Senhor pode me livrar disso. Eu não sei o que é, mas eu não sei se eu quero saber o que é também, né? Mas eu senti que naquele dia eu fui curada, né? Então, quando a gente foi no médico, que ele falou, olha, eu só sei, né? Só sei isso que o Dito falou. Só sei que você tinha isso, porque vocês estão me mostrando os exames e eu estou ouvindo vocês falar. Mas Deus, então, operou a primeira cura. Glória né? a Deus. A primeira cura. E da segunda vez... E ele até comentou, né? Falou assim, ainda bem que vocês não abriram. Porque pelo que está nesse primeiro, se tivesse feito uma intervenção aqui, poderia dar uma infecção generalizada pela quantidade de líquido contaminado que tinha em volta. Amém. Ainda bem que vocês esperaram um pouco. Né? O Senhor, na intercessão ali, né? Deus tocou o seu coração para poder não ter essa intervenção aí cirúrgica. Porque mas a mão intervenção do Senhor dele. É a mão do Senhor quem ia fazer a obra. Amém. Glória a Deus. Você tem que ter uma paz muito grande no coração. Mesmo no momento da luta, isso é muito importante. Né? Porque senão você toma uma decisão errada. Sim. E a gente, lógico que a gente teme. Né? O médico pressionando, tem que fazer. Fala assim, mas eu não estou sentindo isso. E aí a gente falava com Deus, Deus, eu vou fazer ou não vou, né? E eu creio muito naquilo que está lá em Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração e sede agradecidos. Então, eu senti a paz de não fazer. Então, nós sentíamos, né? Paz de não fazer. Então, eu falei, não, vamos fazer. Por enquanto, não. Só se o Senhor mudar o que está aqui dentro do coração da gente. Amém. E é importante falar, né, pastores, que isso tudo vem através de um relacionamento. Relacionamento. Né? Porque às vezes você está ali enfrentando uma situação e você começa, Deus, eu não vou fazer isso não, fala comigo. Não, é uma construção, um relacionamento que a gente vai tendo com o Pai. É isso aí. Porque quando vier a luta, você vai escutar a voz dele, você vai sentir a orientação, você vai sentir tudo, né? Então, é uma caminhada constante que a gente tem que ter do lado do Senhor. Uma intimidade com ele. Né? Uma intimidade, Não porque... é o gênio da lâmpada, né? Você esfrega quando Não, precisa. justamente, que muita gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, né? Você esfrega ali na hora Ele e resolveu, pronto, já posso largar e exatamente. parte para outra. Né? Muita gente está procurando a bênção, não o abençoador. Exato. Só que quando a gente está com o abençoador, numa caminhada ali constante, seja na bonância, seja na dificuldade, quando vier essa luta, quando vier essa aflição, a gente vai escutar no coração a orientação que ele tem pra gente, né? E como que foi essa segunda cura em sua vida, pastora? Isso, em 2017, por isso que eu falo assim, é importante a gente confiar em Deus, mas é importante também a gente fazer, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então eu lembro que eu fui fazer, eu tinha o hábito de fazer sempre o toque, né? E no dia eu estava fazendo e senti. O caroço, ele era bem... ele era grande, né? Porque a gente sentia ele com facilidade, entendeu? E aí eu senti, só que eu não comentei com ele. Porque eu falei, ixi, o que será que é isso, né? Aí eu não falei nada com ele. Mas um dia, a gente estava junto e ele falou assim, o que é? Que caroço que é esse aí? Eu falei assim, ixi, descobriu. O senhor sentiu? Ele viu. Eu vi. Dava pra ver. Dava pra pra ver. A deformidade, entendeu? E eu falei com ela, tá diferente aí? O que foi? Aí ela me contou. Faz uns dias já que tá assim e tal. Que eu notei e tal. Aí, por que eu não queria falar com ele? Porque ele vai me assustar, entendeu? Ele vai falar, procura o médico a partir... Então, a gente tem medo, às vezes, de encarar, né? De encarar a realidade. Mas hoje eu sei que quanto mais cedo, né? Não estão falando assim, que ninguém está preparado para passar por essas coisas, né? Mas a partir do momento que você descobre algo, procura ajuda, confia em Deus, mas procura ajuda médica, né? Procura quem pode realmente ajudar.
Então, a gente procurou o médico. E na época eu fiz uma cirurgia quadrante, né? Não, isso foi depois que ele fez o agulhamento. Para descobrir o que era. Fez biópsia e falou Foi. que era como é que era? Um tecido com células com atipia. Aí falou assim, isso aqui não é câncer, mas pode se tornar. Nós Então, vamos melhor tirar. Aí fez a quadrantectomia no seio, né? Que tirou só um quadrante lá. Aí tirou e mandou para biópsia. Aí confirmou. Era carcinoma. Né? Isso, só que aí, ou seja, algo que a gente achou que não era, a partir daquele momento passou a ser, entendeu? Então, no fundo, o médico então teria que ter tirado um pouco mais, entendeu? Não por erro médico, mas porque ele achava que não era. Sim, o diagnóstico veio depois. Isso. Depois, Antes falou que era só atipia. Né, que era uma célula atípica. Então, não é. Vamos tirar antes que se torne. Isso. Aí foi lá e tirou só o que precisava, né? Aí o que eu comecei a perceber, que embaixo da minha axila tinha outro caroço. Entendeu? Então, não sei, na nossa inocência, né, eu não entendo nada de medicina, eu achava que, a gente achou que o fato de, quando mexeu, né, ele meio que pulou, né, para a axila. Aí a gente procurou de novo o médico, né? Nós procuramos o médico, ele falou assim, nós vamos ter que fazer então uma outra cirurgia. Mas antes era uma investigação que eu ia ficar azul, que não sei o quê. Vai ser, Eu falei com ele, não quero fazer isso, não. Eu não quero operar de novo sem antes ouvir a opinião de um outro médico. Aí ele falou assim, então vamos, mas até então a gente não conhecia, não sabia, né, e tal. Aí, um amigo dele comentou sobre uma médica, né? Eu falei assim, eu quero ir lá, então, vamos lá, marcar consulta e tal. Mas eu já estava fazendo os exames pré-operatórios para operar de novo, né? E aí eu liguei na médica, isso era junho. A médica só tinha consulta para novembro. Nossa, muito longe. E até lá, já operei, né? Operei de novo. E aí eu continuei fazendo os exames e tal. Só que aí, tudo coopera. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Né? Então, eu lembro que o meu dente começou a doer. Eu falei assim, mais essa, né? Se já não bastasse o turbilhão de coisa que passa na cabeça da gente, mais essa. Aí eu liguei na dentista, né? Que a gente trata desde que a gente mudou para cá praticamente, ou antes, né? Aí eu liguei e marquei, tem vaga? Tem, vem aqui e tal. E ela já sabia que eu tinha feito a primeira cirurgia. Aí ela comentou comigo, né? Falei assim, e aí, como é que você tá? Eu falei assim, eu tô bem, porém, acho que eu vou ter que operar de novo, né? Porque surgiu outro caroço. Você tava assim, sério? Mas por que você não ouve a opinião de um outro médico? Eu falei, tentei, né? Mas não deu certo. Assim, com quem que você tentou? Aí eu falei o nome da médica, né? Aí ela falou assim, tá, aguarda aqui só um minutinho. Aí ela pôs um algodãozinho ali e falou assim, aguarda aqui só um minutinho que eu já volto. E ela saiu da sala. No que ela voltou, ela falou comigo o seguinte, a doutora vai te atender segunda-feira. Eu falei assim, o quê? Uau, glória a Deus. Ela conhecia a médica. Ela amiga dela. As duas, não sei se fizeram faculdade no mesmo tempo, não sei. Então, Deus... Ele colocou a dor no dente para eu ir na dentista para comentar com ela e acontecer. Glória a Entendeu? Deus. Falei, glória a Deus. Só que aí ela falou... A gente reclama das sem circunstâncias. Saber, né? Exato. Eu tô com dor no dente. E eu pensei, mas essa... Faz parte do projeto. Faz parte do processo. Aí é pegar o que a palavra fala, em tudo dá graça. Tudo dá graças. Você não sabe por Mas quê. é difícil. Na hora que você está vivendo, é difícil, entendeu? Aí eu falei com ela, tá, mas segunda... Ela falou assim, segunda-feira, 5h30. Só que aí ela me falou uma coisa, porque eu penso assim, na cabeça da gente, as coisas, sei lá. Ela falou o seguinte, a secretária dela vai te ligar hoje ainda, que era sexta-feira. Eu disse, não acredito muito nisso não, mas vamos lá, né? Porque ela só não pode te atender hoje porque ela está viajando. Mas a secretária dela vai te ligar e vai ver com você se você pode vir então, você pode ir segunda-feira, 5h30. Vai, tá, mas eu não acreditei muito. Eu cheguei em casa, a secretária me ligou.
estou te ligando para confirmar a sua consulta. Segunda-feira, 5 mil. Eu falei assim, nossa, o negócio é para valer mesmo. Né? Aí a gente foi na segunda, na consulta. Aí ela analisou tudo, falou assim, olha, não é que o médico estava errado em querer fazer a segunda cirurgia, mas ela falou que precisava primeiro me tratar, ou seja, fazer algumas sessões de quimioterapia para depois fazer a cirurgia. Aí hoje eu entendo, quer dizer, se ela tivesse mexido de novo, se ele tivesse mexido de novo, o negócio podia se espalhar. Eu tenho isso comigo. Se a gente tivesse feito essa segunda cirurgia, ela não teria força para aguentar o tratamento. Sim. Porque a cirurgia é bem invasiva, bem... Sim. Ele mesmo tinha falado com a gente, é bem difícil, vou ter que usar dreno e tal. E o fato dela ter consultado antes com outra e a mulher falou, não, primeiro nós vamos tratar isso aí para depois fazer cirurgia, Sim. né? E foi assim, foi muito bom. Isso. E eu lembro que nesse dia a gente tinha um culto numa casa, né? E era 7h30 da noite o culto. E a consulta era 5h30 da tarde. Então, aqui em Passo. Então, eu tinha que vir para cá, não era da Lagoinha ainda, né? E voltar rápido para lá. E atrasou um pouco aqui. Né? E aí liguei lá e pedi para alguém, vai começando aí que eu já chego. Eu que ia ministrar a palavra, né? E agora você pensa bem. Aí chegou, aí ela falou, realmente, não é fácil, isso aqui é bem complicado, tá? Mas segunda-feira vocês já vão, a segunda não, mas essa semana mesmo você já vai para o Hospital do Câncer, nós já vamos começar com químio, o que for preciso. E ela falou que o tratamento ia ser de arrebentar. Falou, o fato de eu ser nova ainda é. Precisa atacar logo e vai ser forte. Então, vocês se preparem para essa luta. Né? Agora, você imagina, você sair de um consultório desse jeito e pregar. Nossa. Entendeu? Foi difícil. Foi bravo. Eu caminho daqui em Furnas, né? Chorando e tal. Porque talvez na esperança, que não, isso aqui não é bem assim, não. A gente sempre pensa que vai ser assim, né? Não, eu sou crente. Essas coisas não acontecem, não, gente. Depois eu olhava pro crachazinho escrito quimioterapia e falei assim, não vou fazer isso, não. Não é para mim, não sou eu, não. A ficha acho que não cai, né? Demora a cair, né? Por quê? Talvez por a mente, parece que tem cristão que tem a mente cauterizada e acha que o cristão não passa por luta. Sim. Se o próprio Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Né? Mas às vezes a gente pensa, não vou passar por isso não, sou crente, eu sou cristão, não passo por isso não. Mas o gostoso é saber o seguinte, não é que é gostoso, mas você saber o seguinte, eu posso estar passando o que for, o Senhor Jesus passa comigo. Amém. Né? Porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Então não é só no dia que eu estou alegre, não é só no dia que está tudo bem. Ele está conosco, né? Todos os dias. Amém. Todos os dias. Isso é gostoso saber. Amém. E aqui, nessa época, vocês já tinham voltado para a Barra, já tinham 2 filhas. 3 filhas. Já tinha a terceira, né? E assim, eu costumo falar muito, quando a gente para analisar, tudo é um processo, né? Primeiro Deus permitiu o caroço, não teve cirurgia, mas Deus usou a fé de vocês ali. Como aconteceu daquele. Isso, porque aí veio depois um mais forte, né? A tempestade foi maior. A tempestade foi maior, mas vocês já estavam com a fé alicerçada. Porque vocês já tinham visto, presenciado um milagre de Deus. Foi. Né? Então, às vezes, aquele primeiro foi justamente para fortalecer para esse segundo, porque depois, já pensou se viesse o segundo de uma aquele foi o prézinho. A gente foi, né, subindo os degraus. Foi subindo o degrau. E agora a fé da gente é assim. Né? Exatamente. E ali, então, vocês já estavam com 3 filhas, né? E você falou, pastor, que você, naquele dia, tinha um culto. Como que começou, então? Vocês voltaram para cá. E aí, como é que começou? Vocês voltaram para a presbiteriana? Não. Como é que foi isso aqui, então, agora? Aí voltando um pouco antes do problema dela, né? A gente, quando voltou para cá, foi em 96. A gente veio e tinham uns amigos nossos, irmãos em Cristo daqui, né? Que eles estavam numa igreja, na comunidade evangélica aqui. E convidaram a gente, vamos junto, vamos nessa luta e tal. E a gente foi. Era um grupo muito bom, um pessoal muito motivado. E a gente resolveu caminhar junto com eles mesmo, tá? E ficamos. E foi ali que eu fui consagrado a pastor, né? Isso foi em 97. Aí
para a glória do Senhor, né? Aquilo que o pastor Danilo tinha me falado lá, quando eu estava lá em Luiz Antônio ainda, perto de Ribeirão Preto, estava se cumprindo Tava ali. se cumprindo São José da agora. Barra, né? Que vai se preparando, porque tem algo para você lá na frente. E justamente onde o coração de vocês estavam, né? Justamente. Que Deus colocava no coração de O vocês. desejo de O voltar. desejo de voltar. Então, o senhor foi presenteado ali, né? Presenteado, isso Com o mesmo. pastor e a ordenação do pastor na cidade onde vocês gostariam de Exatamente. estar. Não, e eu lembro que quando o pastor Danilo, igual eu mencionei, da comunidade de Ribeirão Preto, me falou isso, foi num culto que ele tinha ministrado, ele tinha acabado o culto e veio e falou isso comigo, orou comigo e falou isso comigo, né? E eu lembro que ele falou o seguinte, que não era para ter medo de entregar os meus sonhos na mão do Senhor. E o sonho nosso era o quê? Voltar para cá. Eu falei, não tenha medo de entregar os sonhos, né, na mão de Deus. Porque quando você entrega o seu sonho na mão dele e passa a viver os sonhos dele, ele passa a viver os seus. Né? Então, eu falava, o meu sonho era voltar para cá. Né? Mas eu entrego isso na mão do Senhor. Naquele dia eu orei isso. Antes dele vir orar comigo, eu já orei e falei com Deus isso. Né? Porque ele falou esse negócio dos sonhos na ministração dele. E eu orei e falei, Deus, eu te entrego o meu sonho de ir embora. Eu quero, então, trabalhar para o Senhor aqui onde eu estou, então, fazer o melhor para o Senhor aqui. E aí, terminando o culto, ele veio e falou comigo, falou, ó, você se prepara que o Senhor vai te levar para outros caminhos aí. Né? É até uma frase que a gente escuta muito assim na internet. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus Ele cuida das suas coisas, né? Então, às vezes, a gente está enfrentando para uma situação e aí você tem um chamado ali. Eu falo que já aconteceu comigo, né? Eu tenho que atender uma pessoa, seja no presencial, né, como psicanalista, ou seja no online, que eu atendo das duas formas. E às vezes eu tenho vontade de ficar aqui em casa, porque a gente está passando por uma situação complicada aqui, né? Aí Deus ministra, cuido das minhas coisas, que das suas eu que cuido. Exato. Né? E eu vejo o agir de Deus, eu levanto, falo, não, deixa eu ir fazer o que Deus me pediu para fazer. É. E ali quando você volta, tá tudo resolvido. Fala assim, gente, a mão de Deus passou aqui, a mão dele veio aqui, mexeu no tabuleiro aqui do... Exato. Né? A peça, ele mexeu as pecinhas, deu tudo certo. Então o que a gente tem que fazer é isso, é entregar. Entregar. E mergulhar mesmo naquilo que ele pede pra gente, sem medo, né, pastor? Sem medo. É o que a gente fala, desse processo mesmo que ela passou, da segunda vez, principalmente, foi mais forte, né? Que a gente fala. Às vezes a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente acredita também que isso é um sinal de que a sua vida não está tão boa Tem com pecado. Deus, porque tem pecado aí, aconteceu alguma coisa ruim com ele está fora do caminho, ele não tá. E isso não é sinal disso. Sim. Muito pelo contrário, Deus está no controle de tudo. Então, quando tudo vai bem, glória a Jesus, eu estou sobre o monte. Quando tudo está ruim, eu estou no vale, glória a Jesus, Ele está aqui comigo, Ele vai comigo, né? E igual no GC de quarta-feira agora, né? A gente falou muito isso lá. Às vezes a gente quer que Ele acalme a tempestade. Na verdade, Ele quer acalmar o nosso coração primeiro. A tempestade continua, mas Ele acalmando o nosso coração, você enfrenta melhor a tempestade. Né? E eu vejo nesse segundo episódio dela, foi o que aconteceu, foi isso mesmo com a gente, né? Então, voltando ao assunto do pastoreio, né? O que aconteceu foi isso. Aí aqui, na comunidade, a gente foi consagrado pastor ali, e ali a gente ficou um tempo, sabe? Pastoreando e ajudando ali, cooperando com o pessoal ali. Né? Mas aí você chegou, nós fomos pro culto. Sim, do dia da consulta. Sim. Dia da consulta. Como que foi aquele culto? Uma benção. Foi benção, mas foi pesado demais. Por quê? Porque você sai de uma notícia dessas, né? Assim, que vai começar um processo mais dolorido do que você já estava enfrentando. Né? E as palavras foram Muitas pesadas, das vezes, né? muitas vezes você está ali precisando de cura e está ministrando cura na vida das pessoas. Exatamente. Eu lembro que eu fiz uma pergunta, sabe, pro pessoal lá. Porque quando eu cheguei, todo mundo já estava assim, já, né? Porque eles já sabiam que você chegava Mais um ou pouco menos. atrasado. Que A gente não tinha comentado com muita gente. A gente Sim. falou que ia para uma consulta. Consulta. As meninas não sabiam. Suas filhas. É, o Minha que mãe era, não sabia. E meu pai faleceu com câncer. E eu pensava, como que eu vou contar para minha mãe? Como que eu vou contar para as meninas? Então foram processos. Então, assim, mas aí eles já sabiam que ela estava com alguma coisa, né? Porque estava indo direto buscando essas coisas. Assim, fazendo muitos exames. E aí eu perguntei, eu fiz uma pergunta para eles lá naquela noite. Lá, falei o seguinte, olha, quem está mais perto da morte aqui? Eu lembro, foi unânime. O pessoal olhou para ela. Todo mundo olhou para ela, porque eles já sabiam que estava alguma coisa, não sabia o que era. Aí eu falei com ele, olha, não, a gente não sabe quem está, né? Qualquer um de nós aqui pode ir a qualquer momento. Por isso que agora é o momento de estar firme com Cristo. Hoje. Não importa se eu estou com enfermidade ou se eu estou cheio de saúde, né? Muita gente que se dizia forte num sábado amanheceu no outro dia passando mal e no final do dia faleceu, né? No domingo à tarde. Então, assim,
o momento é agora. O momento de viver Cristo é agora. E eu falei, aí isso aí fala também com a gente. O momento é agora. Né? Eu levei isso para dentro do meu coração. O momento é hoje. Sim. É hoje que conta. O que vem pela frente. O processo que virá. Por isso que ela falou, o culto foi benção, né? Deus falou muito forte. O processo que virá é amanhã, não é hoje. Hoje é culto aqui, glória a Deus e Amém. Aleluia. É fazer as coisas de Deus, que Deus está fazendo as coisas de você. E a importância de não só escolher Deus, mas escolher a pessoa certa. Porque desde o começo do processo, ele falava comigo, onde você pisar, eu piso junto. Entendeu? Então, às vezes as meninas falavam assim, pai, deixa, eu vou com minha mãe. Não, eu vou, entendeu? Aí, glória a Deus pela vida dele, pela empresa, né, que liberava e tal. Então, ele me acompanhou em todos os processos. Foi um processo dolorido, tá? Mas eu lembro que, às vezes, eu ouvia testemunho de pessoas que falavam assim, eu estava precisando disso e Deus mandou lá na porta da minha casa. Eu falei assim, nossa, que delícia, nunca tinha me acontecido isso. Durante a quimioterapia, os irmãos iam lá em casa, levava torta quentinha. A marmitinha, lembra disso? A marmitinha do arroz feito no fogão de lenha, que era mais forte, o franguinho caipira, a sobremesa, a saladinha, tudo, entendeu? Então, assim, eu nunca me senti tão cuidada. Então, quer dizer, às vezes a gente pensa, nunca passei por isso, mas Deus prepara para que é isso que você quer, entendeu? Então, tá aí, né? Então, foi um processo muito difícil para nós. E o cuidado, né, de Deus ali. O cuidado dele, das meninas, entendeu? Eu lembro que eu ficava... Porque eu lembro que a primeira vez que me falaram, você vai fazer quimioterapia. Então, vamos, Deus, passa comigo. Né? É eu e o Senhor, vamos lá, nós, né? Nós e o Senhor, vamos lá, Deus, passa conosco, por favor, Pai, tem misericórdia, né? Então, cada processo era um passo, e às vezes a gente fala, e agora? Como é que vai ser? Porque... Eu costumo falar o seguinte, só quem passa pelo processo sabe o quão doloroso é. Mas quando é aquilo que a gente falou, quando você entende que Deus passa conosco, né, a luta se torna mais... E se eu partir? Eu vou morar com ele. Né? Vou morar com ele. Mas para a gente entender isso é complicado. Sim. Né? Eu lembro que cada vez que a gente ia no médico, ele me dava notícia pior. Eu lembro que eu falava assim, eu não quero que o meu cabelo caia, né? Eu não quero que o meu cabelo caia. Mas eu falei com ele, meu cabelo vai cair? Com o médico. Ele falou assim, se ele não cair, a gente aumenta a dose do remédio. Porque deu a entender que se o cabelo cai é porque a medicação está fazendo efeito. Entendeu? Eu falei assim, Aí Deus colocava, o que perdido foi. Entendeu? Não se compara com o que há de vir. O que perdido foi. E a gente foi. Aí, o caroço está aumentando. Sua célula é isso, sua célula é aquilo, né? Aí um dia eu falei com Deus, Pai. Aí, porque toda vez que a gente ia no médico, a gente tinha que fazer muitos exames, né? Uma bateria lá de exames. Aí um dia eu orando, falei, Pai, tal dia a gente vai voltar no médico. Me dá uma notícia boa. Né? Porque eu estou cansada de ouvir notícias ruins. Pai, eu sei que o senhor está no negócio. Pai, me dá uma notícia boa. Uma notícia boa. Né? Aí eu lembro que a gente chegou lá, o médico foi examinar. Falei assim, parece, lembra disso? Parece que o caroço está diminuindo. Eu falei assim, é isso. Glória a Essa Deus. é a notícia boa. Parece que o caroço está diminuindo. Eu falei assim, glória a Deus. Porque a gente nunca deixou também de professar a nossa fé. Sim. De falar com os médicos. Né? Nós cremos na cura, cremos na libertação. E foi um processo doloroso, mas hoje a gente vive o milagre. Amém. Né? Eu lembro da pastora falar, da pastora Flávia, né? Só vive o milagre quem passa pelo processo. Sim. O processo é doloroso, mas o milagre vem. Amém. E você ficou nesse processo quanto tempo, pastora? Nós começamos, a primeira quimioterapia foi dia 6 de dezembro de 2017, 2 dias antes do meu aniversário. Então, no meu aniversário eu estava bem assim, mas eu falei, vamos lá. Estava meio dizendo que o corpo sente, né? Então, em 2017, acho que junho de 2018. Fez a primeira cirurgia? Primeira cirurgia. Entendeu? Aí fez a retirada, depois acompanhamento. Hoje eu ainda continuo, né, fazendo o tratamento, mas glória a Deus. Deus me deu a cura. Amém.
Deus passou com a gente. Foram momentos dolorosos, difíceis, como a gente falou, mas Deus nos deu a bênção. Deus nos deu o milagre. Amém. Nós estamos aí hoje para testemunhar que o Senhor pode. Amém. E eu vejo nisso a importância de você se apegar em alguma coisa assim que Deus falou contigo. Como eu falei no primeiro dia do culto lá, que Deus, vive o momento de agora. O Senhor falou muito forte comigo, né? Em Mateus 6,34, lá, basta o dia de hoje ser o próprio mal, o amanhã trará os seus cuidados. Então a gente falava o seguinte, olha, hoje é o dia de quê? Quimioterapia. Então é isso que nós vamos fazer. Hoje Um é dia de cada vez. Exame. É um dia de cada vez. Hoje é dia de exame. É exame que nós vamos fazer. Mas e amanhã? Não. Não importa o que vai acontecer. Sim. Deus falou para viver o agora. Amanhã não existe ainda, né? Então eu faço planos, mas ele não existe. Eu vivo o agora. E a gente levou isso. E orava todos os dias, ungia com óleo, né? Isso é todo dia mesmo. Né? Eu me lembrei que, falando dentro das circunstâncias, que Deus, em tudo dá graças, que Deus, ele opera conforme Ele quer, né? Eu lembro que na igreja lá que a gente estava, eu cuidava das crianças. Um domingo sim, um domingo não, eu ia para a escolinha e cuidava das crianças. Isso no comecinho do processo, né? E eu cuidava das crianças e era o meu dia. Mas eu estava numa angústia, porque a gente estava naquele ou não é, entendeu? Uhum. Aí, nós chegamos no culto, o pastor, que é irmão dele, né? O pastor falou o seguinte, as crianças não vão para a escolinha hoje. As crianças não vão para a escolinha, as crianças vão ficar aqui, vão participar do culto hoje. Deus vai falar comigo, então. E ele não sabia, né? Ele não sabia, ninguém sabia, mas Deus sabia, Sim. né? Aí ele falou o seguinte, ninguém vai. Aí ele falou assim, esse processo, Deus vai transformar, e não sei o que. Eu falei, nossa, era para falar comigo. Então, quer dizer, Deus moveu para falar comigo, entendeu? Deus faz isso, Ele trata conosco individualmente, Deus fala, Deus faz, Deus opera. Aí chegou em casa, eu peguei o celular, mandei mensagem para ele, né? Assim, aquilo que aconteceu, que você falou foi para mim, tá? Porque a gente está falando, né, desse, que nem vocês trabalham aqui, é importante você ouvir, né, esse retorno Sim. das pessoas. Aí eu falei com ele, aquilo lá que você falou foi para mim. Porque não comenta com ninguém, não era questão de orgulho, nada, entendeu? Mas não comenta com ninguém, mas a gente está vivendo isso. Aí ele falou, eu não sabia, eu sei que você não sabia, mas Deus sabia, né? Então foi de Deus. Então, no meio do processo que a gente vive, como é gostoso saber que Deus, não interessa o que você está passando, não interessa o que você está vivendo, eu estou cuidando, entendeu? E vendo essa mesa, né, bonita, eu lembro que... Porque quando eu fazia quimioterapia, eu ficava 4, 5 dias só dentro do meu quarto. Eu não tinha apetite. Eu sei que cada pessoa passa de um jeito, né? De repente alguém está passando por isso. Mas por que acontece só comigo? Cada um é de um jeito. Sim. Né? Então, eu lembro que eu ficava no quarto. Eu gosto de café, eu gosto do cheiro do café, eu gosto do cheiro das coisas, né? Mas eu ficava no meu quarto, eu não podia sentir o cheiro do café. Eu fechava a janela, fechava a porta, e parece que o cheirinho ia até me achar, entendeu? Eu falei assim, nossa. E o estômago ficava bem estranho e tal. Então, eu ficava 4, 5 dias lá no meu quarto, reservado. Eu falei, eu vou dormir porque passa, né? Aí, porque quando acabava eu acho que aquele agir da medicação, eu melhorava, mas eu usava lenço, porque o cabelo já tinha caído, né? Eu usava lenço. E até hoje eu ouço pessoas eu só sei que você estava passando por aquilo porque a gente viu o lenço. Porque eu não... Assim, Deus está comigo, né? Vamos para frente, né? E então, eu lembro que eu estava no quarto. E aí eu queria estar na sala com eles. Mas eu não tinha como, entendeu? Eu queria sentar numa mesa com eles e tomar um café. Mas eu não tinha ânimo para aquilo. Então, o que eu quero falar com isso? Que às vezes... a gente não valoriza, entendeu? O estar na mesa, coisinhas simples como pentear o cabelo. Tem gente que fala o seguinte, nossa, pentear esse cabelo ruim, não sei o quê. Foi Deus quem deu, entendeu? O sentar na mesa, o compartilhar. Às vezes a gente julga isso aqui como uma coisa pequena. O sentar, a comunhão na mesa com a família, entendeu? A comunhão na sala com a família, assistindo um filme junto, entendeu? Tem gente que não valoriza essas coisas.
E, infelizmente, eu sempre valorizei. Mas, sabe, que a gente tem que aprender a valorizar as coisas que a gente julga pequeno. Sim, sim. Porque quando a gente passa pela situação, a gente vê, né? Às vezes a pessoa não valorizou nada. Quando passa, fala, nossa, Isso era importante. isso era importante. Ainda bem que não era tarde. É. No nosso caso, não foi tarde demais, né? E que bom que a gente está compartilhando isso, que talvez esteja alguém assistindo, passando por um problema desse, ou que não seja esse, mas algum problema parecido, né? E que o Espírito Santo vá ao coração ministrando, que eu Isso. creio que isso está acontecendo, para justamente falar, não, eu posso reagir de uma forma diferente. Claro que no momento ali, igual a senhora falou, né? Quando saía, o efeito da medicação te deixava ali, mas depois você reagia. Que as pessoas só percebiam que você estava doente por causa da aparência externa. Isso. Porque de dentro para fora você estava... Deus estava cuidando. Estava cuidando. Isso a gente Amém. sempre foi muito realista nisso, sabe? Assim, a gente tem fé no Senhor, logicamente. Eu falo o seguinte, olha, o principal de Deus não é a cura física, o principal de Deus é a cura da alma, é a salvação do ser humano. E eu falava isso com ela, eu creio muito no poder de Deus, eu creio que Ele vai te curar, mas eu te falo uma coisa, câncer mata. Isso eu falava com dor no coração, eu falava com ela. Porque eu sempre fui meio realista. As meninas mesmo, quando elas caíam, machucava o joelho e tal, pequenininho, eu ia, vem cá que o papai vai lavar. Não vai doer não, né, papai? Vai doer muito. Mas é necessário passar por isso. Lavava o joelhinho dela, fazia curativo e tal, né? E com ela eu falava o seguinte, você está enferma, isso mata, mas nós estamos buscando em quem a solução? Naquilo que está no nosso alcance, que é buscar, na medicina nós estamos buscando. Quer orar ao Senhor, nós estamos orando. Ele vai decidir, né? Eu creio que Ele tem sempre o melhor para nós. Amém. E ainda que você vá embora, ainda que você morra, Jesus falou o seguinte, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, creia nisso. Você vai estar com o Senhor. Amém. Nós estamos juntos nessa luta. Tal. E sabendo isso mesmo, sabe? Vivendo isso no dia a dia. Né? Hoje eu não estou bem, não estou comendo. Fica aí no seu cantinho. Né? Eu cuido do resto aqui, a gente cuida, a gente dá um jeito. E tal. Mas era muito ruim. Esse detalhe que ela falou realmente era difícil. Né? De você ter... Vou fazer café. Tinha que fechar tudo, colocar pano no coisa da porta, porque se sentisse o cheiro, Passava mal. ia para o banheiro mesmo para poder... Né? Então, assim... tem que valorizar mesmo. Valorizar todo momento que você está vivendo. Isso foi muito forte para nós nesse processo todo. É esse momento agora. Agora nós estamos aqui, nesse podcast. Então, é isso aqui que tem que ser valorizado. Amém. E já que a gente está falando de mesa, eu acho que a gente podia fazer um pequeno intervalo. Tudo bem que para vocês não vai ter essa diferença de minutos, mas para a gente aqui, para a gente poder degustar essa mesa, né? Agradecer a Ilma Rosa, que nos ofereceu esse jogo de mesa posta aqui para poder receber nossos convidados e a gente degustar um pouquinho desse café aqui, já que a pastora falou que gosta até do cheirinho do café, né? Vamos tomar esse café. E aí, na volta, a gente começa a falar desse pastoreio aí, como é que começou a Lagoinha em São José da Barra, porque mês passado... Um aninho de Glória nascida, a Deus. glória a Amém. Deus. Glória Então a vamos Deus. contar essa história também. Amém. Mas antes, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente já volta, viu? Estamos de volta aqui com o nosso Na Mesa podcast, com os nossos convidados aqui, ilustres, que nós estamos tendo a honra de recebê-los aqui à nossa mesa, né? Pastor, e agora que a gente voltou, que a gente até comentou aqui antes da gente sair no intervalo, como que surgiu, então, a Lagoinha São José da Barra? Como é que foi essa caminhada para hoje? Ela está aqui completando um ano, para a glória de Deus. Amém. Foi um processo dolorido, mas necessário. Né? Eu vejo que hoje é um entendimento geral nosso de que Deus estava trabalhando em coisas, igual a gente falou mesmo aqui, Sim. um processo dolorido, mas que quer levar a algo que Ele quer fazer. Né? E Deus procura pessoas que queiram fazer, né? E não as pessoas melhores. Sim. Ele procura quem quer fazer. Quem está Quem disponível, está né? disponível ali, né? E eu lembro que a gente estava vivendo uma época que eu costumo dizer o seguinte, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Ministerialmente falando. Ministrava muito pouco, tinha pouquíssima coisa, pouquíssima atuação, né, na igreja. Ficava ali, pastoreando, mas assim, bem light, sem muito compromisso. Então, só mais com pregação, uma vez no mês, né? Porque lá éramos em 3 pastores, na igreja onde a gente estava. Então, revezava muito e não tinha muita ação. Né? E foi acontecendo alguns processos, entrou a pandemia afastou um pouco mais ainda, aí que ficou gostoso.
E aí você não precisa nem sair de casa mais. Só que quando você pensa que está bem, na verdade, está faltando alguma coisa. Tem que desconfiar. Né? Porque a gente não nasceu para isso, né? Eu costumo dizer, uma vez eu ouvi uma frase que falava assim, o navio ancorado no porto está seguro. Mas navio foi feito para alto mar, né? Não foi para o porto. O porto é só um tempo. Você encosta ali, depois você sai de novo. Né? E a gente estava constantemente ancorado no porto. Né? Então eu falei, não, está muito tranquilo. E eu lembro que a gente, por causa disso, a gente começou a viver algumas crises dentro de casa. Né? Não de relacionamento entre nós, mas sabe aquelas crises ministerial mesmo, aquelas crises assim, Deus tem que fazer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa. A gente parou de viver experiências com Deus. Né? Acomodou. Né? E eu lembro que eu estava um dia, tinha ouvido uma pregação que me bateu muito forte, entendeu? Assim, bem decepcionante. E aí, eu entrei mais ainda nesse questionamento ministerial, né? E apesar de todas as experiências com Deus e tudo, e eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? E uma frase que as minhas filhas falaram motivou muito a gente. A frase delas foi essa, igual eu comentei contigo, né? Pai, nunca mais a gente vai na igreja. Eu entendi o que elas queriam dizer ali, mas o Espírito Santo me incomodou muito. Ou você toma uma posição, você perde sua família. Você está muito parado. Mais ou menos assim, né? E eu lembro que tinha um versículo, até vou pegar ele aqui rapidinho. Claro. Um versículo de Timóteo. 2 Timóteo 4:5. Eu gosto muito de Paulo, com o relacionamento dele com Timóteo, sabe? E esse texto fala assim, olha, mas você seja moderado em todas as situações. Então, a moderação é muito necessária. Eu não posso ser extremista, né? Tem que ser convicto, mas moderado. Suporte o sofrimento. É isso que muita gente não quer. Ninguém quer sofrer. Mas quando ele vem, ele tem que ser suportado com fé. Né? Então, suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho. Então, o Senhor nos chamou para a glória dele. Então, pregar o evangelho glorifica o nome do Senhor, é a nossa missão, né? E cumpra bem o seu dever de servo de Deus. 2 Timóteo 4:5. Então, ser moderado, suportar sofrimento, pregar o evangelho e ser servo de Deus. Então, são coisas assim que eu estava sentindo que estava deixando passar. Falta, né? Estava faltando alguma coisa. E com essa frase das minhas filhas, então, aí eu falei, gente, eu preciso de uma solução. Só que, igual a gente comentou aqui mesmo nos bastidores também, né? Todo ser humano é ovelha. Não importa se ele é um pastor. Ele é pastor, mas também ele é ovelha. Ele precisa de um pastor cuidando dele. Ele precisa de alguém que oriente, que alguém que ore junto, que abraça, que chora junto. Eu lembro que num sábado à tarde a gente estava num sentimento terrível. A gente não tinha saído do ministério que a gente estava ainda. Mas não estávamos indo mais. E a gente estava muito abatido e tal, e conversando lá, e orava, e faltava alguma coisa. E eu lembro que eu tinha ligado antes para um amigo meu, que mora em Itaúna, amigo muito chegado amigo mesmo. Irmão. Né? Amigo irmão mesmo. E ele falou, vem para cá, você conversa com o meu pastor aqui e tal. Eu falei, não, mas não vou ir nessa distância toda, não. Eu vou ficar por aqui mesmo e tal. Aí lembrei. Falei, rapaz, eu tenho um amigo lá em Passo, é o pastor Pierre, eu vou mandar uma mensagem para ele. Né? Aí mandei uma mensagem de WhatsApp para ele no sábado à tarde. Falei, pastor, quando é que vai vir pro lado de cá? E aí, logo ele respondeu. Falou, fala, pastor, tudo bem? Eu tô aqui. Acabei de passar perto da sua Passei casa. em frente da sua casa agora. Ô, glória, a Deus agindo aí. Ó Deus. Né? Aí eu falei, ele falou, tá precisando de mim? Eu falei, tô. Eu falei, daqui a pouco eu tô aí. Aí passou um tempinho, chegou lá em casa, a gente conversou, ele orou com a gente, chorou com a gente. Né? E a gente falou, pastor, eu preciso tomar uma posição. Eu não quero ficar mais acomodado do jeito que eu tô, e no ministério que eu não tô feliz, não tô fazendo o que Paulo falou para Timóteo fazer, não. Então, eu preciso tomar uma posição, e isso vai ser bênção na minha vida e bênção na minha família, mas eu preciso de uma orientação, preciso de alguém, eu não quero tomar o passo sozinho, não. Ele falou, olha, eu vou orar e vou comunicar o nosso pastor subregional e vou pedir para ele orar também, e a posição que ele passar é essa que o Senhor vai estar te orientando. Eu lembro que passou uns dias, né? Ele voltou lá. Uns dias ele voltou lá em casa, aí ele e a esposa, né? A pastora Du foi junto e ele trouxe a palavra, falou, olha,
posição minha, a posição do pastor Juliano, é que vocês realmente devem procurar um outro ministério, que vocês devem fazer aquilo que o Senhor já colocou no seu coração aí. Mas ele nunca falou, vai para Lagoinha. Não. Aí, o que eu gostei mais foi isso dele. Ele falou assim, olha, e a posição do pastor Juliano para vocês e a minha também é essa daqui, olha, procure um ministério onde você vai cumprir o seu chamado. Não precisa vir para Lagoinha, né? Qualquer um outro ministério que você for, mas até você se encaixar em algum ministério, nós vamos cuidar de vocês. Nós estamos aqui para ser pastores de vocês, para ajudar vocês no que for preciso. Então, não estou te chamando para você vir para Lagoinha, estou te falando que você pode ir para onde você achar que deve, mas assim, até se localizar aí, a gente está cuidando. Essa é a palavra do pastor Juliano para você e a minha também. Então, amém. E a gente então começou a orar, né? Hoje nós vamos, recebemos um convite de outras igrejas para ir e tal. E começamos a vir aqui. Eu lembro que eu chegava aqui na Lagoinha e falava assim, eu preciso esconder do pastor Pierre. E se ele me ver aqui... Aí eu sentava na última fileira, o pessoal não me conhecia, não conhecia a gente direito. Eu já tinha pregado aqui. Quando era Batista Central, eu já tinha vindo pregar aqui a palavra. Mas a maioria não conhecia, veio uma vez só, né? Uhum. Eu sentava na última fileira lá, eu e minha esposa, e abaixava para ninguém ver que o pastor Pierre não vê a gente. Acabava o culto, já saía. Mas as minhas meninas falaram, pai, é aqui? É a primeira vez que a gente foi. Eu quero viver algo novo, cantando. Nossa, Deus já começou a falar, né? É isso que a gente queria, né? Era isso que a gente queria. Ver algo diferente, algo novo. Foi um momento que a gente entrou, o louvor começou essa música, sabe? Oh, glória. Eu quero viver algo novo. E eu falei, gente, é isso que nós estamos precisando. É algo novo, algo que impulsiona. E chamou muito a nossa atenção, assim, a excelência que a família Lagoinha trata as coisas. O cuidado, carinho. Com todo mundo, recepção ali, o pessoal da consolidação, os diáconos ali, né? Todo mundo. É muito organizado, né? Tem uma identidade realmente de acolhimento, né? Verdade. Então a gente começou a se sentir muito bem com aquilo, né? E aí a gente decidiu. Aí eu mandei mensagem para o Super, falando, já decidimos aonde a gente vai. Ele falou, aonde? Falei, Lagoinha. Aí ele falou, já vou avisar o Juliano. Aí falou com o pastor Juliano. Aí tinha um culto elas aqui. Aí o Juliano veio, né? A pastora Paula que ia pregar, o pastor Juliano veio e a gente foi se reunir. E a minha esposa com minhas filhas foram para o culto elas, né? E a palavra? Você precisa viver algo diferente, algo novo. Então, glória a Deus confirmando. E eu lembro que nessa entrevista com o pastor, eu até falei com ele, falei, olha, a gente não tem condição de ficar vindo em todo o culto aqui, né? Sair lá de São José da Barra, ficar vindo aqui, é muito difícil, né? Fica caro, né? Nós vamos vir de vez em quando. De vez em quando. Eu posso? Aí ele falou, pode, né? Porque a gente já tinha começado, né, nesse processo todo aí, era o GC também de novo. Aí tava eu, minha esposa, e teve uma mulher lá de Furnas, a Juliana, que vai nos ouvir também aí. A Juliana um dia foi numa reunião nossa lá numa casa, e ela foi para pedir ajuda para o filho dela. Né? E alguém falou para ela, procura lá o pastor Benedito lá, ele pode tentar ajudar e tal. O filho dela estava meio, né, dando alguns trabalhos assim. E nesse culto ela aceitou a Jesus ali. Glória a Deus. E nós começamos a fazer um estudo com ela em casa. Então era nós três, numa mesa assim, desse jeito aqui, ó. Né? Já era o nosso GC nascendo. Né? 3 pessoas. Aí começamos lá, ia pra garagem, ficava nós três lá assim, e aí de repente veio uma visita daqui, veio outra dali, e aí começou, aí foi crescendo. E aí eu lembro que o pastor Juliano falou que eu falei com ele que a gente não viria todo culto, mas a gente não aguentava, sabe? Ia dando final de semana, tem que ir lá e tal. E tinha vezes que a gente vinha, né? Nos eventos de quinta-feira, às vezes. Homens, das mulheres. No sábado, às vezes, a minha vinha no Legas, no domingo a gente voltava vinha domingo. Então, quer dizer, falou que não viria toda semana, acabava vindo 2 vezes, né? Na semana e tal. E com isso, para a glória do Senhor, o GC começou a aumentar. Começou a aumentar. E como o Senhor abençoou, né? Tem abençoado, né? Porque a obra do Senhor, a gente tem falado isso desde o começo, né? A obra é dele, então quem faz é ele. Mas a gente precisa fazer também algo, né? Ir em busca e tal. Então, a gente viveu assim, uns processos que tinha dia mesmo que a gente chorava, entendeu? Chorava e entristecia com algumas coisas que a gente ouvia, entendeu? E isso machucava a gente. Nós ouvimos muita coisa e
Mas, enfim, mas nisso tudo a gente viu o cuidado de Deus. Porque no GC mesmo, nós começamos com 3 pessoas. E eu lembro um dia que eu estava mal, mas eu estava mal com algo que a gente tinha ouvido. E aí eu estava até em Passos aqui com uma das meninas e na volta eu estava assim bem angustiada, né? Aí eu fui ver no celular, tinha uma mensagem de uma pessoa. E outro dia a gente teve até a oportunidade de falar com ela como foi edificante para a gente aquela mensagem. Porque ela me mandou mensagem perguntando assim, Neia, tem um estudo, né, funcionando na tua casa? Eu falei assim, tem. Aí ela falou comigo assim, eu posso ir? Eu falei, nossa, por favor, né, seja muito bem-vinda. Então, isso para mim foi assim. Então, no momento de tristeza, de angústia, Deus vem e dá uma resposta, entendeu? E isso tem acontecido muito, né? Pessoas têm ouvido falar da Lagoinha e têm ido para a glória do Senhor, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Sim. E a gente começou desse jeito, sabe? E tinha dia domingo que a gente vinha pro culto aqui, vinha 3, 4 carros. Eu venho aqui a filhinha, né? O pessoal que vem para cultuar lá de São José da Barra. E o pastor Pierre falava, vamos ter que dar um jeito, vamos ter que ter uma Lagoinha em São José da Barra. Eu falei, vamos embora, vamos para cima, né? E para a glória do Senhor, é isso que a gente começou a buscar mesmo, né? Orando ao Senhor, porque a gente às vezes saía para caminhar, dar uma caminhada no final da tarde e eu pegava na mão aqui, vamos caminhando e orando, né? Amém. E falando, Senhor, se o Senhor é isso mesmo que tem para nós aqui, nós queremos e estamos à disposição do Senhor, mas sozinho a gente não consegue. Manda trabalhadores para cá, manda trabalhadores, Senhor. E essa tem sido a oração nossa até hoje, né? E eu lembro que em 2021, nós tomamos a decisão de Lagoinha em 2021, começo de 2021. E aí, em agosto de 2021, teve um encontro de pastores lá na Lagoinha Matriz, lá em BH. E o pastor Pierre, vamos comigo? Eu falei, vamos embora. E nós fomos, né? Fomos para lá, só eu e ele. As esposas não foram. Né? Naquela época só ia o pastor mesmo. Tinha poucos pastores lá, uns 600 mais ou menos. No último, agora já tinha 1.000 e tantos pastores lá, né? Então, Deus falou muito forte comigo ali. Mas muito mesmo. Usou os pastores, as ministrações, os encontros ali. E eu tomei mais forte ainda a decisão, né? Isso em 2021. Pai, é isso. Voltou isso fortalecido. Muito. E esses encontros são tremendos mesmo, né? E aí a gente voltou e eu lembro que pouco tempo depois já veio outro sinal de Deus para a minha vida, falando o seguinte, que eu tinha mesmo que me dedicar mais ainda a isso, né? Então, nós vamos para cima. O que eu comecei nessa oração de buscar, né? Eu lembro que eu cheguei e meu irmão me ligou. Meu irmão fazia mais de 20 anos que não ia na igreja. Ele me ligou e falou assim, você está na Lagoinha? Eu falei, estou na Lagoinha. Você não falou nada? Eu falei, não falei nada. Nem para minha mãe eu falei que eu estava saindo para ir para Lagoinha. Não saí para ir para Lagoinha, eu saí porque estava buscando algo do Senhor diferente e acabei caindo na Lagoinha. Mas aí ele falou assim, dá para você vir aqui em casa, me fazer uma visita, me explicar isso? Aí eu fui na casa do meu irmão, expliquei um pouco para ele e aproveitei e falei do lar de paz para ele. Ele falou, vamos fazer aqui em casa? Vamos. Fiz o lar de paz na casa dele, do Valdeci, né? Também deve estar nos ouvindo aí e assistindo. E depois do lar de paz ele falou, não, eu quero um GC então aqui. E aí começamos o segundo GC, né? Glória a Deus. Tá, hoje nós temos lá 2 GCs por enquanto, em nome de Jesus, logo vamos ter mais. Mas um GC funciona na casa dele e outro funciona lá na minha casa, né? E com ele começou a vir mais. Começou a aparecer mais uns lá, pessoas que chegaram para mim já e falaram assim, olha, eu nunca mais queria saber de igreja, mas Deus está me incomodando muito para ficar contigo. Amém. Pessoas assim, de peso. De peso, de talento mesmo no evangelho, entendeu? De histórias no evangelho que estavam fora, feridas, né? E tem sido um desafio nesse ponto aí. Eu lembro que um dia eu fiz uma reunião na sala lá de casa, falei, logo, em nome de Jesus, nós vamos ter eu fiz um convite nos GCs, sabe? Falei, quem quiser depois realmente enfrentar a nossa batalha de ver uma Lagoinha nascendo aqui em São José da Barra, vai lá em casa tal dia, tal hora. 12 pessoas foram. 12. E aí eu lembro que eu trouxe uma palavra também de Timóteo para ele, de Paulo escrevendo a Timóteo, que fala, sofram comigo as dores, né, do ministério. Então eu falei, o chamado que eu tenho para vocês é esse.
Não chamado para aparecer para os outros, para fazer graça para ninguém. Chamado é para sofrer. Mas não é um sofrimento que te deixa para baixo. É um sofrimento que te alegra, um sofrimento que você sabe que você está fazendo para a glória de Deus. Tal. E o pessoal, não, estamos dispostos, estamos juntos aí, não sei o quê. Tal. E fomos em frente, né? Essa turma que a gente tem contado e veio mais depois, né? Para a glória do Senhor. E eu lembro que esses dias eu estava numa reunião com a liderança. Eu procuro fazer uma vez no mês, reunir todos eles, né? E conversar com eles e dar uma palavra de Deus e tudo. E eu falei com eles, sinceramente, eu falei, olha, vocês são resposta para as orações que eu fiz ao Senhor, que nós fizemos ao Senhor. Amém. Vocês são resposta de Deus, né? Para a nossa vida. E eu lembro quando eu acabei de falar isso, um deles falou lá, né? Pastor, é o seguinte, podemos falar um também? Eu falei, pode, lógico. A gente, durante um bom tempo, viveu uma mesmice, né, do evangelho, umas coisas assim e tal. Muitos de nós estavam afastados, mas a gente nunca deixou de pedir a Deus uma solução. Então, a gente agradece a palavra que o Senhor falou aí, mas o Senhor, vocês são a resposta das nossas orações. Glória a Deus. Né? Então, você ouvir isso de uma pessoa assim que já era cristã, mas estava afastada, estava machucada, estava num canto e agora está se encontrando de novo. É gratificante, né? Isso para a gente motiva a gente a querer fazer mais ainda, né? Então a Lagoinha começou desse jeito, sabe? Um grupo pequeno, depois começou a fazer um certo volume. E hoje, para a glória do Senhor, nós estamos aí, né? Alugamos depois um cômodo, porque o pastor Fernando Perdigão veio aqui, que já era o nosso novo subregional, veio aqui. Aí foi lá, o pastor Pierre levou ele lá, conheceu a gente, né? Fomos lá, olhamos um cômodo. Eu lembro que fizemos um culto na Câmara Municipal. Foi. Né? Foi o primeiro culto da Lagoinha São José da Barra, foi na Câmara Municipal lá. Eles emprestaram para a gente. A Câmara foi a única vez também que eles emprestaram. Depois falou, não podemos mais, que é órgão público, não pode emprestar mais e tal. Isso até motivou a gente. Falou, agora não temos lugar, nós temos que dar um jeito. Né? E o pastor Fernando veio, olhamos lá o lugar e ele falou, não, é aqui mesmo. Pode alugar, depois a gente já marca o momento certo. Eu lembro que esse salão, que é onde a gente está hoje, é um barracão mesmo, assim, e não tem lugar para pôr criança e tal. Só que ele tem dois, um do lado e outro de outro. E aí nós conversamos com o proprietário, você não arrumava o de cima. Ele falou, não, o de cima não está pronto ainda, não tem forro e tal, então não vou alugar, não. E aí o pastor Fernando falou assim, fala com ele que vocês vão cuidar para ele. Aí nós falamos, podemos cuidar para o senhor aqui então? A gente dá um pouco, né, uma taxa, e pinta, e cuida, para não ficar abandonado, assim, até só poder reformar. Eu falei, não, tá feita, pode ser. Glória. Aí é o Kids. Sim. É onde a gente fez o Kids. Sim. Então, o banheiro e o Kids era lá. Então, a princípio não tinha móveis nenhum, a gente jogava no chão, assim, um edredom. Um tapete. E um tapete e falava, criançada, senta aí. E aí, né, ficava o Kids ali. O começo de tudo, né? Era. Não tinha bebedouro, tinha que levar água de casa, e era aquela luta. Né, no começo lá. Hoje, para a glória do Senhor. Esse salão onde era o Kids é o salão de eventos nosso. Sim, amém. Ele alugou um outro lugar para o Kids, uma frequência aí de umas 20 e poucas crianças. Nossa, tá uma benção lá. Glória a Deus. Tá ficando organizado. Amém. Que bênção. A obra do Senhor. É a obra do Senhor. E mês passado nós fomos, né, bebê? A gente foi lá prestigiar, né? Um ano. Foi um ano ali aninho. de nascida. E como tem sido edificante, como tem sido bênção na vida das pessoas, né? A gente vê no olhar das pessoas ali, os irmãos que vão, às vezes, ali tirar a oferta, né? O testemunho. A gratidão, a alegria. Exatamente, a gratidão e a alegria de ter essa casa ali, né? Porque, realmente, a cidade de Passos para São José da Barra é um perto, para vir de vez em quando. Assim, Agora, para mim, sempre não é perto, é longe, né? Então, nada melhor do que... E, assim, o que me veio muito forte aqui é justamente o que o senhor falou, pastor. O senhor tinha um coração disponível, né? E Deus viu que precisava de... Ovelhas estavam precisando de um pastor ali. Então, o senhor uniu o propósito. Né? Uniu o propósito. Por isso que... E desde lá do início, a vontade de vocês de voltarem para a cidade de São José da Barra, Deus falou, eu já vou fazer. Mas vamos só esperar algumas coisas aqui, porque vou mover umas pecinhas aqui. Isso, ele já sabia dessa junção. Não, e eu acho assim interessante também como é que Lagoinha já estava, na verdade, infiltrado na gente, a gente nem sabia. Só para você ter uma ideia, foi no ano 2000, eu acho, que a irmã Clery foi lá. Por aí, o ano 2000 e pouco, 2001 no máximo.
Ela chegou, era uma senhora, chamada Dona Cleri. O filho dela começou a trabalhar na empresa lá. E ela veio morar com ele. Eles eram de Belo Horizonte, né, de BH. E eu lembro que ela começou a ir na igreja lá, onde a gente congregava. E ela um dia foi e entregou pra gente um CD. Lembra disso? Uma fita. É uma fita de vídeo, né? Uhum. Uma fita de vídeo. Falou, isso aqui, ó, é um DVD, é um CD que a igreja minha gravou. E o pessoal do louvor montaram um grupo e tal. E a minha filha, ela dança lá. Oh. Aí nós falamos, você dança na igreja? Né? Tal, é coisa nova, né? Ela, minha filha, ela dança. Então, aí eu trouxe para vocês aí de presente. Eu falei, muito obrigado. Eu falei, vamos assistir isso aqui. Né? Aí era do Diante do Trono. Oh. Primeiro evento deles, lá na igreja mesmo. Sim. Né? E ela era a mãe da Isabel Coimbra, a pastora Isabel Coimbra, Dona Cleri. Então, ela morava aqui. Né? Então, assim, Lagoinha já estava lá. Já né? estava, plantada Deus já lá plantou. atrás, lá no primórdio. E aí a gente deu para a gente essa fita, a gente gostou demais das músicas e tal. Né? E a gente, então, fez um congresso aqui, mesmo a igreja pequenininha, a gente fez um congresso e chamou a filha dela para vir, né? Porque já que a mãe mora aqui, ficou fácil dela vir. Aí ela veio, fez um seminário de dança, reuniu igrejas aqui da região toda para lá. Que legal. Isso foi no ano 2001, mais ou menos, 2001, 2002. E a gente conheceu o pastor Paulo César, né? Que era o cunhado do pastor Márcio, né? Aí o pastor Paulo César veio, né? Ficou lá em casa. Então, assim, um relacionamento que foi nascendo lá atrás, mas nem passar pela cabeça, né? A Ana Paula, minha filha mesmo, vamos ver bem que Lagoinha está enraizada. A Ana Paula foi estudar em Divinópolis, né? Fazer psicologia lá e tal. Onde que ela ia? Lagoinha. Na Lagoinha. Quando falou o pastor Fernando Perdigão, eu conheço, eu na igreja dele. Né? Então, assim, coisas que Deus já estava falando há muito tempo atrás, não estava entendendo direito. Sim. Mas glória a Deus, a igreja está aí só crescendo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? E eu creio que o Senhor ainda vai derramar muito ali, né? Foi liberada uma palavra lá no culto que a gente estava, que ano que vem vai ter o dobro ali, Amém. o triplo. Né? Novo ciclo, nova etapa. Nova etapa, né? Essa frase que você falou aí, que vai ter o dobro lá, né? Eu lembro que uma vez o pastor Pierre fez um desafio aqui para a gente reformar a igreja lá, né? Foi reformar o lugar lá para a igreja nascer lá. E ele falou que fez uma convocação. E 11 pessoas deram o nome para poder ir lá. Hoje tá na igreja do Glória, né? Fazendo convocação para fazer a igreja do Glória ali. Aí ele falou, aí 11 pessoas se inscreveram, né? Para ir num sábado de manhã lá para São José da Barra para a gente pintar, fazer as coisas lá. E aí, naquela semana da mentoria, o pastor Márcio Valadão falou o seguinte, pastor, o mínimo é o dobro. Na sua vida, o mínimo é o dobro. Tal, né? E a gente crê nisso, né? E eu lembro que foram 22. Ô, glória! 22 homens ajudar lá no sábado. Aí o pastor Pierre olhou e disse assim, dá uma olhada, pastor, o mínimo é o dobro. Eu falei, glória a Deus. Né? Aí ficamos passando o sábado lá o dia todo, uma comunhão gostosa. Amém. Aí pegamos um restaurante só por nossa conta, fizemos uma mesona lá nesse Amém. restaurante. Mas foi bênção, viu? E a gente sente esse trabalhar de Deus no dia a dia. Né? Nem assim, cada semana, é no dia a dia. Né? Lógico que o peso é grande. Responsabilidade é grande. Responsabilidade, a gente sente o peso, a gente sente que não é nós, é o Espírito Santo que está fazendo, logicamente. Mas, assim, são muitos desafios. Surgem decepções de vez em quando, mas é algo que não dá para explicar. Entendeu? Assim, humanamente falando, não dá. Essa semana mesmo, nós estamos tendo um pessoal da Marinha, está em Furnas, né? Fazendo os exercícios de São José da Barra. E tem mais, acho que é 1.300 homens da Marinha aí. Então, hoje mesmo está tendo um evento lá na praça, né? Tem tanque de guerra lá, tem lagarto anfíbio, que é um veículo que entra na água lá e tal. Então, eles estão com atendimento médico, odontológico, várias coisas, né? E aí, essa semana, entrou em contato comigo o capelão da Marinha. Aí falou que quando eles vêm, né, nessas comunidades assim, eles têm as representações da Marinha em várias localidades da sociedade, né? E também nas igrejas, né? E que eles escolheram a Igreja Batista da Lagoinha de São José da Barra para fazer uma representação amanhã. Né? Então, amanhã nós vamos receber a Marinha lá, toda uniformizada e tal, para poder participar do culto com a gente lá. Que glória. Assim, é uma honra para a gente. Eu falei com ele, pastor, para a gente é uma honra, né? Ter sido escolhido por vocês para estar aqui com a gente, né? Que Deus possa
ser cultuado através das nossas vidas, né? É um culto que nós vamos prestar a Deus, logicamente, Amém. mas assim, a gente se sente honrado com isso. A gente Sim. vê nisso um toque de Deus também, Sim. né? Deus movendo alguma coisa em cima disso aí. Amém. E pra gente só fechar, então, Com chave de ouro. com chave de ouro, faz convite pro pessoal ir lá fazer uma visita na igreja, fala que dia quais são os horários, né? Qual é o horário do culto, fala do Ministério das Mulheres, pastora, O Elas. né? O Elas, que sempre, Hoje tem. sempre Hoje tem culto. Tem culto, né? Tem um dos homens também, Sim. tem um projeto lá de paz. Conta aí pra gente, porque talvez, né? E eu costumo falar muito aqui, compartilhe esse vídeo com o número maior de pessoas. Quando a gente compartilha, a gente está falando sim para Deus. A gente está nos permitindo, né? Permitindo que o Senhor use a nossa vida para ser esse canal de transmissão de bênção. E às vezes esse vídeo, esse podcast vai chegar na mão de uma pessoa lá da Barra que nunca nem foi na Lagoinha. Mas está vendo cuidado, está vendo o amor e fala, vou lá fazer uma visita. Talvez é alguém que está passando por um problema, uma dificuldade, se identificou nas histórias, né? Então, conta como é que funciona ali, todo, né? essa logística aqui da igreja, para quem quiser lá fazer uma visita. Isso, mas ali é o seguinte, a gente está para servir a sociedade, para servir, independente de quem seja. A Igreja Batista da Lagoinha é um lugar que se reúne todas as tribos, a gente costuma dizer, né? E então, é uma igreja de braços abertos, porque a gente entende que a melhor maneira de servir a Deus é servir as pessoas. E uma identidade muito forte que a gente tem batido isso na nossa liderança, né, principalmente, é o seguinte, quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. E como é que Jesus foi enviado por Deus? A Bíblia fala em João 3,16 o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio como um sinal do amor de Deus pelo homem. Né? Então Jesus chega para nós e fala, olha, assim como o Pai me enviou, estou enviando vocês. Então eu creio que nós estamos em São José da Barra, porque o amor de Deus para aquele lugar. Então nós estamos sendo enviados como resposta do amor de Deus ali. Então nós estamos ali para tornar o nome de Lagoinha célebre, o nosso nome célebre. Nós estamos ali para proclamar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. Amém. Não estamos falando de religião, nós estamos falando de eternidade com Deus. Né? Nossos cultos são, às terças-feiras nós temos o culto de oração, que em nome de Jesus, depois do meio do ano agora, vai se tornar culto fé. Amém. Né? Em nome de Jesus Cristo. E o culto de oração vai mudar de dia. Né? Mas terça-feira teremos o culto fé. No domingo a gente tem o culto de celebração da família, às 19 horas. E nós temos os GCs nas quartas-feiras, né? Um GC em São José da Barra e um GC lá no bairro de Furnas. Né? E orando para que Deus expanda, porque São José da Barra é uma cidade bem diferente das demais. Os bairros ficam distantes um do outro, em torno de 5 quilômetros, 6 quilômetros, né? Não é todo mundo juntinho ali. Né? Então, a gente precisa ter um GC em cada bairro. Eu tenho orado por isso. Pelo menos um GC em cada bairro. Amém. Né? E se Deus quiser, até o final desse ano, em nome de Jesus, a gente vai estar fazendo isso. Né? Amém. Então, os que a gente tem isso daí. Os ministérios, né? Já tem bastante ministério formado. Uma vez por mês, a gente tem o culto Legacy, que é o culto dos jovens, no sábado. Né? Uma vez a cada 2 meses, o culto Elas, e a cada 2 meses também o culto dos homens, que é o Máximos. Né? E temos já o Ministério de Intercessão, de vez em quando a gente vai. Esse mês passado mesmo nós fomos aí para um sítio de uns irmãos lá e ficamos ali durante a noite orando ao Senhor. Né? Foi bênção, uma vigília muito abençoada. Temos o Ministério Social, Ministério de Gerações, já temos aí preparação para noiva, para casamento, temos o Kids funcionando para a glória do Senhor, Ministério de Louvor. Então, assim, o Senhor tem agregado a mídia, né? O pessoal da social. Então, assim, Deus tem movido mesmo, e tem colocado pessoas, mas ainda tem muita coisa para ser feita. E é o que a gente brinca, né? Lagoinha é todo dia. Amém. Todo dia tem algo para fazer, né? A Néia até brinca com a gente, seja bem-vindo. Quando alguém vem falar, não, mas está muito difícil, tem muita coisa para fazer, você, seja bem-vindo à Igreja Batista da Lagoinha. Né? Cremos mesmo e temos vivido isso, um lugar de novos começos. Você de São José da Barra, eu estou aqui para te servir, minha esposa está aqui para te servir, a Igreja Batista da Lagoinha está para servir você. Conte com a gente mesmo, não importa o que você está passando, não importa quem é você, não importa a sua opção sexual, não importa a sua religião,
Nós queremos cuidar de você, nós queremos andar junto, caminhar junto, abençoar a sua vida. Tá certo? Deus abençoe. Amém. Nossa, que episódio especial. Gente, Que muito bênção. obrigada mesmo, pastores, por ter dedicado esse tempo de estar aqui conosco, né? Meu marido está ali nos bastidores, né? Compartilhar esse caminhar, essa trajetória de vocês. E como eu comecei lá no comecinho, né? No iniciozinho aqui do podcast, falando, às vezes as pessoas olham ali, chegam, vê no altar os pastores, mas são pastores. Mas agora, no final, né? Por isso que é importante, Deus colocou no nosso coração esse podcast justamente para a gente poder levar a história de outras pessoas e as pessoas se inspirarem. Isso ser edificante, né? Edificar a fé das pessoas. E como edificou a minha, tenho certeza que bom. edificou a fé. E o Espírito Santo falou, como a gente falou também no início, né? Às vezes a gente planta a semente e a gente não vai ver o fruto, mas a gente crê que a palavra ela não volta vazia, então Amém. a gente crê que a situação, né, o fruto, ele foi lançado, ele vai ser germinado Jesus. e vai ser colheita na Amém. vida de Amém. Em alguém. nome de Jesus. Amém? E como o pastor Pierre disse, né, nesse culto mesmo que você falou, que vocês foram lá, e para nós foi uma alegria ter vocês lá com a gente. Né? Amém. O pastor falou que esse aniversário é um novo patamar que a gente vai passar Amém. a andar agora. Em nome de Jesus, nós cremos nisso mesmo. Amém. Eu creio até nisso que eu falei da Marinha. Já é esse novo nível, Sim. já é esse novo patamar que a gente vai começar a caminhar em nome de Jesus, né? E todo pregador de fora que vai lá, a palavra é essa, olha, isso aqui não vai suportar. Vocês vão ter que dar um jeito aí para poder suportar a quantidade de pessoas. A gente não preocupa com números, a gente preocupa com almas. Com almas, né? Amém. Mas a gente que agradece, viu? Muito Uma honra obrigado, pra Rafael. nós. Muito obrigado, Emily. Para a gente foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E muito obrigado por essa oportunidade. Amém, amém. Obrigada. Que o Senhor continue derramando, multiplicando bênçãos Amém. na vida da família, do ministério. Amém. Na Amém. vida de vocês também. Amém. Que daqui a um tempo vocês vão olhar. Lembra do comecinho? Vão crescer em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, esse foi nosso episódio do Na Mesa Podcast. Como eu já falei, vou repetir, encaminhe esse vídeo para o número maior de pessoas que Deus está tocando no seu coração aí. Não retenha a bênção, compartilhe a bênção, né? Multiplique a bênção. E já segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, né? Não sei para onde olhar para cá. Então, compartilha, segue a gente e a gente te espera na semana que vem com um novo episódio para a honra e glória do nome de Jesus. Jesus te abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau. Amém.